A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma noite na presença do Senhor, né? Mais uma live, aonde nós vamos pedir para o Senhor falar conosco e agradecer a Deus por estar aqui, glorificando esse Deus maravilhoso, né? Glória a Deus. Mas vamos fazer uma oração para que o Senhor venha falar conosco nessa palavra humilde e maravilhosa. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por estar aqui nesta noite. Te pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha, Pai amado, nos ensinar mais da sua palavra, que o Senhor venha testificar, Senhor Jesus querido, a tua palavra no nosso coração, na nossa mente, que ela venha ser uma semente no coração dos ouvintes, que cada um possa receber a bênção e a vitória nesta noite. Nós te louvamos no nome de Jesus, ó Pai. Tende misericórdia de nós. Amém. Glória a Deus. Vamos, irmãos, entrar logo, né, na palavra de Deus aqui em Romanos 3:23, né? Que fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Glória a Jesus amado. E nós vemos, irmãos, aqui a palavra do Senhor, né, nos declarando que todos, ser humano, que todas as pessoas pecaram, né? E está fora, destituído da glória de Deus. Mas está vazio, né? Ouve, canta, mas por dentro está triste, está amargurado, né? Está doente, está cansado, né, irmãos? Então nós vemos, aleluia, que o nosso Deus continua nos falando, e nós estamos assim aqui nos perguntando o que podemos fazer e o que podemos ajudar. O que podemos ajudar essa pessoa? Então, mas o Senhor diz assim, primeiramente, irmãos, nós não devemos repreender a pessoa, né? Mas sim dar o nosso ombro amigo, né? Para que essa pessoa receba ajuda, né? E também entrar em oração, né? Pela fé, né? Para que essa pessoa venha ter, aleluia, um encontro com o Espírito Santo de Deus. Porque se a pessoa, irmão, estiver vazia e ela não está aguentando mais tantas cobranças, né? Porque ela já se cobra demais, né? Então, quando encontramos uma pessoa assim, nós não devemos fazer cobrança, né? Nós não devemos cobrar tanto delas, porque elas mesmo se cobram de si mesmo, né? Ela mesmo se cobra, ela mesmo fala por que eu tô assim, né? Ela mesmo se sente inferior, né? Mas Jesus, irmãos, é um Deus todo-poderoso, né? Que está vendo que essa pessoa não está aguentando mais, né? Tantas lutas, né? Tantas provas. Irmãos, mas nós temos, né, que orar e ter fé. Não adianta a gente querer falar para a pessoa, né? Onde estão os defeitos, onde estão os erros, porque elas vai se afundar mais, né? Ela vai se afundar mais, ela vai se sentir vazia e ela não vai ter força para caminhar, não é mesmo? E o Senhor Jesus, ele fala assim para nós, né? Na palavra dele, né? Que quando Marta, irmão, estava ali chorando, né, em João 11:35, Marta estava chorando, Marta estava se escabelando por causa do irmão, né, estava sentindo ali cansada, estava se sentindo ali triste, né, por causa de Lázaro. Deus chegou ali, viu Marta daquele jeito e se compadeceu e também chorou, né? Ele chorou, né, porque viu Marta triste, né, e ele deu o ombro amigo para ela, né? Ele disse, não, vem chorar aqui no meu ombro, né? Deus realmente é assim, Jesus realmente é assim. Ele faz a gente, quando estamos assim, chorar nos ombros dele, né? E nos carrega no colo, né? Então ali nós vemos que Jesus chorou e ressuscitou a Lázaro, né? E depois a alegria reinou, né? No coração daquele povo, fez um milagre, né? Então esse Deus que nós servimos é Deus maravilhoso, né? Mas o que fazer, né, irmãos? Nós devemos perguntar para a pessoa, né? O que posso fazer para te ajudar? O que eu posso? No que eu posso te ajudar, né? Porque em Gálatas 6:2 fala assim: levai a carga um dos outros, né?
está falando para nós que nós devemos carregar a cruz um dos outros, né? Dos nossos irmãos, né? Que está dessa forma, né? Mas muitas vezes a depressão, né? As dívidas, o cansaço, o casamento quebrado, a angústia, as afrontas, o vício, as pessoas já não está carregando peso até demais, irmãos. E o que então a gente vai entrar nessa situação, meu irmão? O que a gente vai fazer para que venhamos abençoar e ajudar essa pessoa, né? E Deus está falando aqui, né? Que Deus deu, irmãos, uma missão, né? Para mim e para você, né? Essa missão, irmãos, é ajudar essa pessoa a carregar a cruz dela, né? E não ficarmos pensando o porquê que está acontecendo isso ou por que a pessoa está assim. Isso pra gente não importa, irmãos. Não importa para nós, né? Querer entender. Glória a Deus. Mas, irmão, Deus, Ele fala que nós temos que estender a mão, né? Estender a mão, glória a Deus, e pegar essa pessoa no colo, né? Porque essa pessoa, irmãos, vai abrir o coração. Mas se nós chegarmos e dermos, repreendermos, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai fechar o coração. Ela vai fechar o coração para Cristo também, né? Então nós, irmãos, que estamos aqui, nós somos instrumento de Deus. E Ele tem dado a missão de nós, aleluia, carregar, ajudar, né, orar e ter fé, né, para que essa pessoa, aleluia, venha a ser restaurada, né, irmãos, na presença de Deus, né? Porque Jesus, irmão, Ele já carregou as nossas dores, né? Isaías 53:4 fala, né? E as pessoas que se encontram assim, ela acha que Deus a esqueceu, que Deus não vê mais ela, né? Mas, irmãos, lá na cruz, Jesus também sentiu vazio, sentiu traição, dor física e abandono, né? Então, não é diferente com nós. Nós também, muitas vezes, sentimos assim, né? Glória a Deus. Mas Jesus, irmão, Ele não está longe da tua dor. Ele não está longe da nossa dor, né? Ele entrou nela hoje por mim, né? E por você. Na nossa dor, para nos ajudar. Glória a Deus. E nós vemos em Isaías 54, diz assim: Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E em Mateus 11:28, Jesus também fala assim: Vinde a mim, todo que está descansado e oprimido, eu vos aliviarei. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus falando para mim, para você, para nós todos que estamos aqui, que Ele quer nos dar vitória, aliviar a nossa dor, que Ele quer ajudar a nos carregar a nossa cruz, né? Porque a palavra de Deus fala, né? Que nós, aleluia, temos que carregar essa carga do nosso irmão, mas nós devemos carregar a carga do nosso irmão orando, ouvindo, né? E falando da palavra de Deus, né? Testificando quanto Deus pode curar, pode libertar, pode encher esse vazio, né? Que está no coração dessa pessoa, né? Glória a Deus. Nós vemos, né? Que a amargura, a tristeza e a doença e a dor, Jesus levou e pagou ali na cruz, né? E nós não precisamos mais carregar isso, irmãos, porque Jesus já carregou nossos pecados, foi perdoado, né? Ali naquela cruz, né? E nós vemos também, irmãos, que nós não conseguimos nos levantar sozinhos, não. Nós só conseguimos levantar, né? Na presença de Deus e na cruz de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos, irmãos, ao médico, né? Nós vamos ao médico, nós oramos, né? Jejuamos, mas temos que lembrar de uma coisa, né? A cura começa quando nós entregamos para Jesus a nossa vida, a nossa dor,
né? Quando nós nos entregamos para Jesus, aí o trabalho de Deus começa na nossa vida, né, irmãos? Glória a Deus. Nós não precisamos ser fortes. Jesus é forte por nós, glória a Deus. Vemos, irmão, quando nós está vazio, tudo parece grande demais para nós, né? Quando a gente está vazio, está batido, né? Tudo parece grande, né? Então nós vemos que orar uma hora, ler a Bíblia, tudo isso nos desanima, sabe? E nós devemos começar, irmãos, ler a Bíblia 1 minuto e dar um passo para Jesus, né? Porque se não for assim, irmãos, é difícil nós levantarmos sem Jesus. Então nós temos que dar um passo para Jesus levantar a nossa vida espiritual. Glória a Deus. Em João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, eu guarda, isso é o que me ama. Glória a Deus. Isaías 4:10. Não despreze os pequenos, não despreza os pequenos começos, porque, irmão, a alegria não volta uma vez. O que volta é a obediência de uma vez por dia. Quer dizer, irmãos, que nós não devemos desprezar os pequenos momentos da nossa vida, né? Porque os pequenos momentos, aquele pouquinho que você fica na presença de Deus, aquele pouquinho que você ora a Deus, não despreza não, aleluia, porque são os grandes momentos da nossa vida, glória a Deus. Vai se tornar grande e vai te dar força e vai te dar vida para você buscar a Deus. Se você não consegue orar 1 hora, ora um pouquinho só, uns 20 minutos. Se você não consegue ler a Bíblia, metade da Bíblia, lê 2, 3 versículos, porque os pequenos momentos é o que vai fazer a diferença na nossa vida, irmãos. E o Senhor está falando com nós, glória a Deus, né? E nesta noite, né, nós vamos, aleluia, entrar na presença de Deus em oração. Pedir para o Senhor Jesus vir falar conosco em oração, o Senhor visitar nossa família, nossa casa, a nossa vida nessa noite. Irmãos, vamos orar em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração e vamos buscar a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, neste momento, Senhor, venha abençoar, restaurar, queimar, destruir tudo que não provém do Teu Espírito Santo, abençoa ricamente, poderosamente, ó Deus, aviva e vivifica a sua obra, Senhor. Nesta noite nós entregamos nas suas mãos, Senhor, que o Senhor nos coberta com a luz do Teu Espírito, com o Teu sangue, visitando cada família, visitando todos aqueles que estão ouvindo a live, todos aqueles que estão confiando em Ti, ó Pai, que toda semente vinda do Teu Espírito Santo possa brotar e fazer, Senhor Jesus querido, aquilo que apraz a Tua vontade, Senhor. Nós te pedimos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fica conosco e dá vitória e acoberta nós com o Teu sangue, porque, Senhor Jesus, todo mal, toda obra maligna, toda obra contrária, em nome de Jesus, repreendemos, sai, em nome de Jesus, amém.